Beleza, pode tocar, fica à vontade. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, associados. Eu já estou conversando aqui com o Zé Luiz, com o José Tomé. Eles estão dando esse apoio para nós aí para fazer essa apresentação. O José Tomé será o apresentador e o Zé Luiz é da parte de marketing da Inseres, que está nos cedendo a plataforma. Quero agradecer aí a ambos, tanto a Inseres, em nome do Leonardo, do Zé Luiz, e o José Tomé, por se disponibilizar para a gente, para vir fazer essa apresentação e apresentar aí para vocês, assim, já ter passado no currículo, que o José Tomé hoje é um dos principais atores aí nossos da parte da agricultura digital e startups aqui no Brasil. Ele, além de todo o currículo que ele passou ali para a gente, que eu compartilhei com vocês, que é muito envolvido com a questão do empreendedorismo, tecnologia, está envolvido com a questão do Agtech Valley, Agtech Coworking, Agtech Garage. Ele está fazendo uma ponte, vamos dizer, um link lá com o Vale do Silício, está descobrindo informações, trazendo informações para cá e é a base de quem está interessado em trabalhar nesse ambiente e trabalhar com uma startup. Eu acho que ele é um ótimo canal para a gente conversar. Ele vai passar aí um pouco das experiências, da ideia dele, sobre como que está esse meio, e a gente, como vamos dizer, os agentes de levar a tecnologia ao campo, vamos poder entender um pouco mais. Obrigado, José. Toca aí com você. Obrigado, Pedro. Boa tarde, pessoal. Obrigado ao Pedro, obrigado ao Leonardo também. O Leonardo é nosso vizinho aqui, estamos bem próximos. Um grande exemplo também de startup de AgTech que vocês, cara, podem conversar e aprender. Bom, a ideia, o Pedro participou de um evento que a gente fez recente, do lançamento da AgTech Garage, dia 1 de junho, e nós nos conhecemos, e ele pediu para a gente fazer uma apresentação, explorar um pouquinho o que é esse ecossistema de startups. Então, a ideia é fazer um bate-papo. Também não sei tudo, tá? Eu estou envolvido realmente, bem imerso nesse ecossistema, mas muita coisa nova acontece todo instante. O Pedro, então, vai ficar olhando aqui as perguntas, e aí vocês podem fazer perguntas, e a gente vai fazendo esse bate-papo, né? Eu trouxe alguns slides aqui, mas como um guia, né? Então, o Pedro falou, eu vou passar aqui alguns slides bem rápido, até para contextualizar como é que eu fui parar hoje onde eu estou, fazendo o que eu estou fazendo, né? Então, eu sou engenheiro químico de formação, trabalhei 9 anos no Centro de Tecnologia Canavieira, aqui em Piracicaba, então eu fico baseado em Piracicaba. Em 2011 eu comecei a fazer uma startup ligada ao agronegócio, mas não tão a AgTech. Fiquei incubado lá na Exalctech e tal, comecei a entender o que é esse ambiente em 2011, era diferente do que é hoje, principalmente para o agronegócio, vocês vão ver. E com isso, depois de 2013, depois de 2011, logo em 2013, a gente, até por ter a empresa e precisar hospedar essa empresa em algum lugar, a gente já conhecia esse movimento de coworking, a gente resolveu fazer um coworking, que a gente chama que é um coworking vertical, né, verticalizado, focado em agro, até por conta da nossa região aqui, isso foi natural até, né, então o coworking hospeda hoje diferentes empresas num ambiente que as empresas usam isso de forma compartilhada, otimiza muito, não só para empreendedores e startups, mas para grandes corporações que usam parte do seu time aqui por questões de logística, por questões de comodidade, de operação. Então, a gente tem desde TOTS, Lindsay, até consultores. Então, hoje, essa base, esse network, essa comunidade até ajuda muito a questão de agora trabalhar com startups, porque aqui a gente tem profissionais especializados em diversas áreas para tirar dúvida, fazer mentoria com startups. E foi nesse contexto, né, já tendo o coworking, tendo aproximação com a incubadora, que a gente começou a receber empresas de São Paulo, fundos de investimentos, aceleradoras, querendo fazer algo aqui em Piracicaba, entendendo que Piracicaba era a região mais propícia para isso. Foi aí que a gente se juntou e criou o movimento do Vale do Piracicaba, o AgTech Valley, para tentar organizar mais isso e, principalmente, para chamar a atenção para o potencial
e atrair mais investimento, atrair mais empresas, e uma das coisas importantes, né, ter densidade, pessoas se encontrando para trocar ideia e gerar mais negócios. Está funcionando super bem, tem alguns resultados bem concretos. Por exemplo, um fundo de investimento, SP Ventures, está montando um escritório aqui em Piracicaba, porque eles estão se posicionando principalmente como um fundo para investimentos focados em AgTech. Então, talvez se a gente não tivesse feito esse movimento de AgTech Valley, eles não teriam tido essa percepção, não estariam vindo para cá. Então, as empresas que eles investem também, que não é de Piracicaba, terminam vindo para cá, profissionais estão vindo e tal. Então, o movimento orgânico, não tem dono, mas que fomenta a inovação, o empreendedorismo e startups aqui na região. Foi a partir disso que a gente resolveu criar a garagem, para trazer iniciativas mais dinâmicas, né? Então a gente olha para os ecossistemas lá fora, a gente vê que tem várias iniciativas, como aceleradoras verticalizadas, grupos de anjos verticalizados, corporações... Oi? Tomé, só um minutinho. Antes de você passar a próxima etapa aí, quanto que custa para a gente ter uma empresa nesse coworking, no espaço físico, vamos dizer? Se eu quiser colocar uma empresa aí. Ah, bacana. Pode falar? Então, aqui, posso sim, claro. Isso tem, quem quiser mandar um e-mail depois, entrando lá no site, a menina mandou uma tabelinha. A ideia é que o modelo é bem flexível, e quanto mais a pessoa usa, mais barato fica. Então, eu vou dar algumas ideias para vocês. Por exemplo, um profissional que usa 80 horas, esse é um plano bastante usado aqui no Cowork, 80 horas, dá quase um período por dia, né? Ele paga R$440. R$440. Então, isso ele já consegue ter a empresa dele com endereço aqui em Piracicaba. Falar, eu tenho uma sede minha, um escritório meu em Piracicaba, dentro da GT Coworking. Ele tem 80 horas de uso de estações de trabalho com algumas horas de salas de reunião. Isso é um plano. Quando você fala assim, vou ter um profissional full-time, eu quero um cara full-time com a mesa dele e tal, isso é 720. Mas olha, se ele colocar dois, já é 1.400 ao invés de... Já é 1.100 ao invés de 1.400. Se ele colocar 3, é 1.400 ao invés de 2.100, entendeu? Então, as coisas, quanto mais usa, menos o valor. E ele também pode dizer assim, eu estou de passagem, vou usar um dia inteiro, acontece muito, o pessoal da Dupont faz reunião aqui, vou passar o dia inteiro aí na sala de reunião com minha equipe, ele paga R$200 o dia da sala de reunião. Se ele fosse usar 1 hora, era R$40 a hora de sala de reunião. E se ele se tornar membro e participar de uma comunidade de coworkers que participa de evento, interage, ele tem desconto em valores, e aí a sala de reunião passa a ser 25. Então, assim, só para ter uma ideia, que tiver mais interesse depois, acho que isso não é o fórum aí, mas legal a pergunta para esclarecer. Tá bom? Tá. Então, vamos lá. E aí a gente criou a garagem porque o coworking não necessariamente, se a gente for ver aqui, a maior parte dos nossos coworkings não são startups. São empresas, consultorias e tal. Mas a gente queria fomentar o ecossistema ainda mais e trazer algumas iniciativas mais dinâmicas para deixar o ecossistema mais maduro. Então a gente criou a Garagem, que é um projeto focado em alavancar startups, e dá para fazer muita coisa, vocês vão ver quando eu comentar sobre o que pode ser feito para fomentar esse ecossistema, mas a gente decidiu, nesse momento em que o ecossistema ainda está amadurecendo, trabalhar principalmente com a questão de conexão e inteligência, trazer stakeholders, que são corporações e fundos que querem se aproximar das startups de AgTech, para fazer essas conexões. Então a gente tem uma vitrine que eu vou mostrar, apresenta as startups, faz conexões com grandes corporações, com fundos. Essa é a forma como a gente está começando. Provavelmente daqui a 2 anos não vai ser só isso que a gente vai fazer. Antes de entrar mesmo na questão das startups, eu até estava conversando com o Pedro, a gente sempre conversa com algumas outras pessoas, elas perguntam assim, mas o que exatamente é uma startup? Eu vou mostrar um censo que a gente fez, o primeiro censo de startups de AgTech no Brasil. Foi engraçado, porque um dos primeiros que se cadastraram lá para responder o censo foi uma empresa de RH, que tem muitos clientes no agro, falando, pô, nada a ver, o cara não sabe o que é uma startup, entendeu? Tem umas coisas meio
completamente fora, né? Mas aí a gente vê assim, ó, essa definição aqui, se você perguntar para quem está no meio, é a principal definição de uma startup, que é de um professor lá de Stanford, que chama Steve Blank. Ele fez vários livros, inclusive de metodologias de desenvolvimento de clientes, Customer Development, para startups. Esse cara é o papa. E ele fala assim, ó, uma startup é uma empresa considerada uma startup quando ela ainda está buscando um modelo de negócio viável, que seja repetível e escalável, né? Então é um momento ali quando a empresa está nascendo, que ela ainda está validando o modelo, que ela não sabe exatamente se vai dar certo. Porque esse modelo ele tem duas características, né? Ele vai conseguir vender para o mesmo cliente várias vezes e ele consegue alcançar um número muito grande de clientes, que chama escalar, né? Sem necessariamente aumentar muito o time, aumentar muito a operação, né? Então, esse modelo, ele se encaixa muito, principalmente naquele ambiente ali do Steven Blank, lá no Vale do Silício, empresas digitais, né? Que crescem com software, né, adquirindo cliente, nem fala com cliente muitas vezes, o cara tem toda uma máquina de vendas de marketing digital tal, e se escala muito rápido, tem vários exemplos desses, né. No nosso caso, cara, quando a gente pensar em agro, que aí são chamadas AgTechs, né, é um pouquinho diferente, não dá para falar que toda startup de AgTech é isso, é repetível, é escalável e tal. Algumas sim são, outras nem tanto. E aí a gente começa, isso fica mais claro até de ver, por exemplo, Biotech, Foodtech também, que são derivações do AgTech. Eu, por exemplo, considero tudo AgTech. Tem empresas de Biotech que oferecem soluções para a agricultura, empresas de Foodtech com soluções que estão dentro do contexto da agricultura. Então, a gente na garagem atua com essas três sem distinção. Mas é o que a gente chama também, Biotech, por exemplo, de Hard Science. Esses caras desenvolvem tecnologia e inovação, mas uma ciência muito pesada. Não necessariamente eles vão escalar como uma startup digital, entende? Então esse conceito, a gente não pode se prender muito nesse conceito de Steven Blank, principalmente para o agro. Tem startups de agro que não necessariamente vão escalar tão rápido como startups de software. Então eu gosto de lembrar algumas palavras para definição de startups, né? Então elas têm de fato uma inovação, que pode ser tecnológica ou de modelo de negócio. Elas são ágeis, né, existem metodologias e a forma como elas atuam, elas têm que ser ágeis, crescer rápido, porque muitas vezes acaba a grana. E elas são muitas vezes enxutas, um time que começa pequeno, ágil, desenvolvendo uma inovação. E sim, ela tem um grande potencial de crescimento. Se a gente juntar isso, a gente definiu que é uma startup, né? Então vamos pegar, vocês são uma associação de empresas de agricultura e precisão que tem serviços, né? Algumas, eu tentei olhar ali no site, algumas são as startups. A gente tem, por exemplo, o case da Inseris, que pode ser considerado uma startup claramente. Outras, nem tanto. Então, por exemplo, se a gente pega o case da Horus, que é uma empresa de drone, eles desenvolveram uma plataforma que trabalha aquisição, processamento de imagem e tal. Ela é uma startup também, pode ser considerada claramente. Mas as pessoas que pegam aquela tecnologia que a Horus está desenvolvendo, vão prestar um serviço, ela já foge um pouquinho de ser uma startup, porque a inovação não vem dela, vamos dizer assim, quem desenvolveu a inovação foi uma outra empresa, que é uma plataforma, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Vocês estão usando isso para prestar um serviço, certo? Até um certo ponto é um serviço novo, mas não entra numa questão, vocês muitas vezes já tem um time maior, já não é uma operação tão enxuta, não usa todas essas metodologias de startups ágeis, né? Então, isso eu já não consideraria uma startup, né? Então, para vocês entenderem um pouquinho sobre isso, a gente trouxe aqui alguns resultados do censo. Esse censo foi publicado em dezembro do ano passado e está público todo o material dele, vocês podem ver, alguns já devem ter visto. A gente fez junto com a Exalc. A ideia aqui não é mostrar todo o resultado do censo, mas a gente quis mapear desde questões da equipe, questões de como surgiu a startup, onde elas estão, os principais mercados, que tecnologias elas usam, né? Então esse slide resume um pouquinho isso, mas eu vou chamar a atenção aqui, por exemplo, para áreas de expertise, né? Aqui, só lembrando, foram 75 empresas que participaram. Hoje, no mínimo, a gente já está prevendo um outro censo, a gente espera no mínimo o dobro disso, no mínimo. 56% dessas, elas estavam desenvolvendo soluções para suporte à decisão, né, com 50% delas com soluções realmente de software, 25% já bem claramente IoT, conectando equipamentos e hardwares,
e 24 já se definiam como agricultura de precisão, né? Então você, claramente aqui, pode ter que, dessas 56, esses 24 estão dentro, tá? Eles podiam escolher essas múltiplas respostas, mas o legal aqui é que 45% delas já se definiam claramente, olha, eu tenho uma solução de agricultura de precisão, isso pode necessariamente ou não envolver software, IoT e tal, né? E a gente vê muita coisa, e-commerce, tanto de insumos, né, como de produtos, questão de produção de pragas, a parte de food, né, segurança e rastreabilidade, irrigação, drones e outras coisas aqui que entravam também. Isso são áreas que as startups, nesse senso, mostraram que estão atuando. O mercado, isso que é legal de entender, né? Por exemplo, soja, 49% das startups que responderam o censo, elas atuavam com soluções para soja. E aí, evidentemente, algumas que atuavam com solução para soja também atendiam milho e cana, por isso que esses percentuais altos aí, mas de fato, soja, milho, cana e café são os mercados que mais são atendidos por startups. Mas a parte de pecuária de corte também tem um percentual interessante, floresta já tem alguma coisa, pecuária de leite, citricultura, e quando a gente vê a parte de suínos, de cultura, isso é bem pouco ainda, né? E aqui os principais desafios das startups, né? Então, de fato, investimento para o início é um dos maiores desafios, é o maior desafio, 66% delas responderam isso, né? Um outro grande desafio é fazer a primeira venda, né? Então, muitas vezes o cara está lá com a inovação e algumas vezes eles nem são tanto do agro, isso dificulta muito entender o cenário, entender a cadeia, entender o approach para um agricultor, para um produtor. Então, 49% tem muita dificuldade em fazer a primeira venda, 48% delas tem pessoas que não trabalham full time, então os cofundadores não trabalham full time, então eu conheço várias delas que têm um trabalho, desenvolvem uma startup no seu tempo livre, isso dificulta muito o desenvolvimento das startups, sem dúvida. Aí depois vem algumas outras questões, né, de achar a equipe certa, falta de conhecimento em gestão, tudo isso impacta também algumas dificuldades das startups. Bom, aqui, depois vocês podem ver lá os outros resultados, tem algumas coisas bem interessantes em relação à equipe também, muitos deles vêm de pós-graduação, são especialistas e tal. Aqui o que aconteceu? Depois do censo, em março, a gente lançou essa vitrine, uma vitrine de tecnologias, onde a gente pegou as empresas que estavam no censo, colocamos aqui dentro, a gente começou a mapear outras startups que não estavam no censo, e também estamos colocando aqui dentro. Então vocês podem acessar startups.ag, e aí você consegue rastrear por palavra-chave, ou por categoria, agricultura, floresta, comércio, comercialização e tal. Tem startups bem diversificadas aí dentro. E um trabalho também interessante que a gente faz é que a gente está começando a trazer esses empreendedores de startup de agtech, os fundadores, e formando um grupo onde essas pessoas se relacionam, trocam informação, buscam parcerias de negócios e tal. Então a ideia é assim, a gente está realmente muito próximo das startups, fazendo um trabalho aí de engajamento da comunidade, né? O que esse grupo pode ganhar articulando, se juntando, se integrando, trocando experiência e tal. Isso é uma das coisas que a gente tem feito, que ajuda também para vocês entenderem startups que podem ser parceiras de vocês, startups que estão atuando, fazendo alguma coisa nova no mercado, que vocês podem ter o conhecimento, né? Então, fica à vontade para navegar dentro da vitrine, qualquer que vocês vão me passando. Pedro, até aqui por enquanto está ok, foi muito rápido, está tranquilo, tem pergunta, Não, como é que você está achando? Tá tudo bem, assim, tá tranquilo, por enquanto aqui ninguém digitou nenhuma pergunta, e bem esse único ponto aí que eu queria fazer uma pergunta que você falou, e que é uma coisa que me deixa um pouco, assim, não entendo direito, às vezes, o medo das startups, assim, você colocou ali que a definição do escalável, né, e que as empresas do Vale do Silício, às vezes, nem têm contatos com o cliente. Você também colocou ali 2 slides para frente,
é que às vezes um problema das startups mais para frente, dois mais para frente, um dos problemas da startup, mais um, acho, aí, first sale, que muitas pessoas que trabalham com startup não são do ramo agrícola e não entendem sobre agricultura. Então eu queria saber como que você acha que está esse link, assim, quem está mexendo hoje com startup, quem está lançando startups hoje, entendem realmente quais são as demandas do agricultor? Estão próximos ao agricultor ou elas estão num mundo e o agricultor está em outro? Essa é uma excelente pergunta, excelente pergunta. A gente viu, tem muita gente que é especialista na tecnologia, mas ele está um pouquinho distante do agricultor, sim. Isso acontece não só aqui no Brasil, tá bom? Quando a gente estava lá no Vale do Silício, o Leonardo pode lembrar disso, a gente foi para uma cidade que fica 2 horas do Vale do Silício e perguntaram ao agricultor que estava no painel se eles se beneficiavam de estar ali bem próximo do Vale do Silício. Eles falaram assim, a gente recebe muita startup aqui que vem do lado do Vale do Silício, mas o que a gente percebe, isso o agricultor falando, é que elas chegam aqui com uma solução que não resolve exatamente o nosso problema. E lá eles falam assim, vem aqui, passa um dia com a gente para entender os problemas que a gente tem. Então isso a gente percebeu lá e também a gente percebe aqui. Essa distância entre o agricultor e quem está desenvolvendo tecnologia para, de fato, resolver problemas reais, né? Isso existe, cara. E aí eu acho que uma ponte boa para vocês se juntarem é que vocês, como prestadores de serviços, que vocês já estão no mercado, vocês entendem as dores, vocês entendem o approach. Então, uma startup se juntar a algum de vocês, eu vejo isso como um benefício bom, entendeu? Numa parceria que pode se desenvolver de N formas, né? Porque vocês trazem essa bagagem de, pô, eu tô lá na ponta com o cara, entendeu? E uma coisa que também pode impactar isso é o mecanismo de plataforma, que eu vou falar um pouquinho mais para frente. Porque as startups que saíram na frente e outros projetos de grandes empresas estão formando plataformas onde a startup pode plugar uma solução e ela já vai ter um acesso mais fácil ao cliente. Porque quem foi na frente já desbravou, já conectou clientes, principalmente aqueles clientes que têm um perfil de maior adoção. Isso pode facilitar um pouquinho esse first sale, essa primeira venda. Uma outra coisa que vai facilitar isso também, cara, e eu vou falar um pouco lá na frente, são iniciativas dos próprios agricultores se abrindo para startups. Então a gente vê lá um AgriHub em Cuiabá, que é a iniciativa dos produtores da região, que eles estão abertos a receber startups, conversar com elas e se aproximar delas. Em Londrina, por isso que eu falo que o ecossistema está amadurecendo muito rápido. Essa questão do AgriHub não tem nem um ano ainda. Em Londrina, mês passado, se lançou lá a Associação dos Produtores de Londrina. Uma iniciativa também de aceleradora de startups, de coworking, eles estão chamando de SRP Valley, por exemplo. Então está tendo esse amadurecimento dos produtores querendo se aproximar, então vai facilitar isso. Mas por enquanto, cara, pode ter certeza, ainda é uma dificuldade. Tem startup, por exemplo, que está lá em São Paulo, que os caras me ligam e falam, poxa, a gente precisa visitar alguns clientes para validar o nosso modelo. Cara, eu não quero ir até Cuiabá, é muito longe. O que você tem em Piracicaba, que é um pouco mais perto? Mas aí eles se limitam um pouco a mais produção de cana, talvez agricultura aqui um pouquinho mais, indo um pouco mais longe. Mas existe, cara, existe essa dificuldade de se aproximar, sim. Tá bom? Uns, claro, tem um cuidado maior, puxa alguém da equipe, vai buscar um mentor, e é uma tarefa constante. As metodologias de startups falam, errem rápido. Vocês não têm muito tempo para errar. E errar rápido implica em ir para junto do cliente e testar aquilo e ver se aquilo tem aderência, né? Existe um conceito muito forte de Lean Startup, que ao invés de você desenvolver tudo, desenvolva o mínimo possível para começar a interagir com o cliente e ver se aquilo faz sentido. E depois você vai aperfeiçoando com base no que o cliente quer, entendeu? Então, isso é uma metodologia muito interessante.
E claro, quando a gente fala assim, o cara vai para uma aceleradora de startups lá de marketing digital, um B2B, lá em São Paulo, ele desce do prédio e conversa com 20 clientes num dia e valida um pouco aquela tecnologia que ele tem, aquela solução. No agro, isso é muito difícil, cara. Imagina ele começar a fazer uma viagem para validar. Então, quanto mais demorado, mais dispendioso isso é. Isso é uma dificuldade para se desenvolver startups de AgTech também. Uhum. Tá. Deu para esclarecer um pouquinho, né? Então, aqui está a vitrine, vocês podem olhar e conhecer algumas startups. Aqui também é um pouquinho do que a gente tem feito para aproximar esse mundo. Então, o AgTech Day é um evento que acontece aqui em Piracicaba. A terceira edição foi em junho, não foi em maio, 25 de maio. E aí também é um fórum interessante para quem está perto, vir para conhecer startup, conhecer empresas de tecnologia que querem dar suporte para startups, academia. Então, a conversa gira sempre em torno desses atores, aí, desses empreendedores que estão nesse ambiente. Então, é um momento também de se atualizar, de trocar informação, ver como funciona. É um evento bem bacana. Isso aqui aconteceu no Parque Tecnológico, aqui de Piracicaba. A quarta edição está prevista para novembro, lá no Engenho Central. Então, está todo mundo convidado aí. Então, aqui, um pouquinho da experiência que a gente teve. O Leonardo da Insights também estava lá. Foram 4 dias de imersão, visitando fazenda, visitando startups de tecnologia. Aí a gente conheceu aceleradoras focadas em AgTech, iniciativas de produtores lá também. Então aqui, por exemplo, esse centro aqui que chama Wellness Growers. É um coworking financiado por produtores e também por empresas. Então você entra no site deles e consegue ver quem são os sponsors. E é uma iniciativa para aproximar startups de agricultor e fomentar isso. Né? Então aqui a Thrive, aqui embaixo, quem quiser entrar lá no site da Thrive, procura, porque eles são aceleradoras focadas em AgTech lá em Salinas. Salinas é tida como a capital mundial do AgTech. Então a Thrive recentemente até lançou uma premiação, né, um reconhecimento as top 50, as top 50 startups de AgTech do mundo, né, que eles olharam. Então, inclusive, teve uma brasileira lá, que é a Strider. Então, também vale a pena entrar lá no site, ver quem são essas empresas e tal. Mas é um ecossistema que lá também está amadurecendo muito, está um pouco mais maduro do que a gente está vendo aqui. Né? Então, foi bem legal a viagem, assim, para ter uma percepção de como as coisas estão evoluindo. E aqui foi uma das coisas que a gente viu lá. Oi. A questão assim de volume de recursos que vocês viram lá nos Estados Unidos, principalmente na Califórnia, que você acha que lá a diferença é brutal, assim? Você acha que o dinheiro que rola lá, o dinheiro que tem nesse meio lá é muito mais alto do que tem aqui? Deixa eu antecipar aqui um slide, é esse aqui, ó. Esse aqui é um estudo feito pelo Ag Funder. Então, quem quer conhecer esse mundo também e ainda não conhece esse portal Ag Funder, super recomendado. Eles têm um trabalho fantástico de notícias sobre AgTechs. E eles também fazem um trabalho forte de trazer investidores para startups de AgTech. Eles fazem um estudo 2 vezes por ano. Esse foi o último que eles fizeram. Aqui também está envolvendo, por exemplo, a SP Ventures, que é um fundo brasileiro, também entrou aqui nessas contas, né? Mas não entrou tudo que o Brasil tem, então não reflete muito o que o Brasil tem, mas dá uma visão geral, né? Então, isso, o que ele fala aqui, né? Que em 2015 teve um boom aí de investimentos em AgTech de 4,6 bilhões no ano de dólares, né? E aí, quem olhou os anos anteriores e olhou 2015 falou, nossa, isso aqui é um exponencial, né? É a bola da vez. Em 2016 já teve uma queda. Apesar de que a queda aconteceu principalmente porque não existiu grandes investimentos pontuais, né? Então, acho que em 2015 teve 2, 3 investimentos que foram grandes, e isso aumenta muito o volume do investimento.
Em 2016 não teve, mas exatamente tiveram investimentos menores. Então aumentou, então foram 580 investimentos realizados em 2016, desculpa, e isso representa 10% a mais do que foi realizado em 2015. Então o que acontece assim, o volume diminuiu, mas o número de investimentos aumentou. Isso também isso é interessante. Isso é muito interessante porque mostra que o negócio ainda está muito ativo. E é interessante também porque no Brasil, cara, é impressionante como a gente recebe, eu tenho recebido contato de fundos de investimento com interesse em AgTech. É impressionante, são muitos. O que acontece é que existe um gap numa fase inicial, porque eu também vejo muita startup que está precisando de 400 mil, 500 mil, é uma pré-série A, né? E aí é difícil encontrar nesse ticket. Né? Você teria que formar um grupo de anjos, né? Cada um põe aí de 50 a 100 mil, junta um grupo de anjos e faz esse investimento. Então existe esse gap. Para ticket menor, não existe tanto dinheiro aqui no Brasil, mas um ticket um pouco maior, existe muita grana. O problema é que os caras são muito exigentes. Eu tive, por exemplo, o ano passado, quando a Monsanto fez aquele lançamento que estava investindo num fundo chamado BR Startups, é o que eles chamam de Multi-Corporate Venture. Então, assim, o que está acontecendo é que as grandes empresas estão formando seus fundos de investimento. A Raizen, por exemplo, está montando um fundo de investimento para investir em startups. E esse BR Startups é um fundo que eles chamam que várias empresas investem neles, então por vertical, né? Então eles pegaram lá bancos, então tem o Banco Votorantim que investiu lá para fintech, Monsanto colocou a grana lá para agro, e assim tem vários outros investidores para cada uma das verticais. E os caras fizeram o maior esparro, assim, de, pô, temos grana, queremos investir. O ano passado eu participei da seleção, eles tiveram 80 inscritos. Eu olhei esses 80 inscritos, 60 eram startups, 20 caíam naquela, eu não sou startup, quero ser uma startup, quero aproveitar essa grana, essa oportunidade. Então, 20 startups saíram, 60 entraram no processo de seleção, eles escolheram 6 para receber, então essas 6 apresentaram para a gente, e semana retrasada eu conversei lá com o gestor, eles ainda não fizeram o aporte. Então, dessas 6, eles ficaram com 3 finalistas, dessas 3, eles estão avançando com uma, e essa uma provavelmente vai receber, mas aí não recebeu. Então, duas coisas, o processo é lento, imagina, quase um ano para você começar um processo e receber o aporte. Tem outros fundos que são mais rápidos, todos são assim, mas quem precisa receber e quem entra nessa sabe que demora e pode levar até um ano, ou até um pouquinho mais em alguns casos. Mas para vocês terem uma ideia, então, eles estão dispostos a até investir um ticket um pouquinho menor, ele comentou comigo que até 500 mil ele investe, menos disso não compensa para eles, mas eles são muito exigentes, cara, eles querem pegar o negócio que o risco já seja quase zero, a empresa já está tracionando bem, e aí eles colocam a grana, né? Então existe isso, assim, grana existe, mas eles são exigentes e estão com um ticket mais alto. Existe um gap nessa parte de tickets menores, e aí muitas das startups de agro, elas terminam buscando subvenção, FAPESP, né? Então, a gente percebeu lá no censo que boa parte delas tem fundo de subvenção. Então, isso é um panorama um pouco sobre investimento. Aqui é um pouco, voltando aqui o slide, um pouco de uma tendência que ainda não está muito clara. Por exemplo, esse Field View que a Monsanto lançou 2 semanas atrás, é uma plataforma que ele se propõe integrar várias soluções aqui o foco é muito agricultura digital, tá? Realmente agricultura de precisão, agricultura digital. Então ele fala assim, ele tem a plataforma, tem a base de produtores que usam, e eles podem pegar uma outra solução que eles ainda não estão integrando e plugar. Existe uma dúvida muito grande se o produtor vai querer colocar todos esses dados que geram uma informação, uma inteligência com um valor aí fenomenal para essas grandes, e aí existe essa dúvida, pô, o agricultor realmente vai
vai entrar nessa plataforma da Monsanto, aí já começam a surgir outras plataformas que são um pouco menos, pelo menos não são das grandes do agro. IBM se junta com a AgroTools, eles querem fazer uma plataforma que seja mais aberta, que tenha uma confiabilidade melhor perante os agricultores. Então isso também é super novo. Provavelmente vai demorar para andar. Eu conversei com várias pessoas do ecossistema que falam, poxa, o que define o modelo de negócio de uma startup plugar aí, como vai ser esse acesso a dados. Então tem várias questões, mas é uma tendência. Até conversando com um produtor, ele até, vamos dizer assim, que sonha com uma solução onde ele possa, num único sistema, ter tudo que ele precisa, né? Então, em vez de ficar acessando várias e várias telas. Então, isso tende a acontecer, ainda não é muito claro como vai acontecer, em que velocidade. Mas quando você vê grandes empresas dessas entrando, a gente tende a pensar que o negócio é um pouco sério. E aqui também... Tomé, Oi. tem 3 perguntas aqui, deixa eu tentar colocar elas numa só. Assim, a pergunta é mais ou menos o seguinte, quais seriam as tecnologias que eles buscam? Eu acho que aqui outra coisa já respondeu, se eles buscam tecnologias ou empresas que já faturam, e qual é o aporte médio de empresas do agro, você também já respondeu. Então, aqui um termo mais técnico colocou, o que o fundo busca? Tecnologias disruptivas ou tecnologias com penetração no mercado? Os dois e mais um pouco, né? Como te falei, os caras... cara, depende muito do fundo também, tá? A gente conversou com um fundo que tem muita grana, pessoal do Itaú, ex-executivo cheio da grana, que chama Fundo Pitanga, e eles falam que eles investem em algo bem nascente, desde que seja realmente uma disrupção tecnológica. Então, também estão querendo olhar para o agro e tal. Uma empresa que eles investiram, que chamou a atenção na hora de que eles, quando eles investiram, falaram assim, poxa, o Fundo Pitanga investiu nesses caras, eles estavam tanto tempo procurando alguém que quando eles investem, pô, vamos olhar isso, né? E eles investiram numa empresa de Campinas que usa inteligência cognitiva para fazer a otimização de processos, por exemplo, em usinas, mas aí mais na parte industrial, tá? Não é AgTech, mas na parte industrial. Então eles pegaram lá algoritmos que fazem controle de plantas industriais e eles conseguem lá otimizar parâmetros online, né, aprendendo com o sistema para otimizar processos. Então foi uma das empresas que eles investiram. Então eles buscam assim disrupções tecnológicas. Já pega o perfil das empresas que a SP Venture, por exemplo, investiu, né? Irrigação de uma forma inteligente, que tem um potencial de escala, e a Smart Agro, eu estou falando, né? E também tem um potencial de se tornar plataforma, inclusive esse é um posicionamento atual da Smart Agro, assim como a Strider, que vocês estão vendo aqui, ó, nesse slide, esse aqui é um exemplo também de Strider, elas começaram com uma solução muito focada em pragas, controle de pragas, que é um caso sério, e hoje eles já estão fazendo rastreamento de máquinas e outras soluções. E abrindo, então, aqui é um comentário do Luiz, do nosso grupo, falando assim, estamos abrindo a nossa API para outras startups. Então, assim, quando o fundo vê que isso pode se tornar uma plataforma, isso dá um poder de escala e de crescimento muito interessante, já que é uma tendência, eles também gostam. Vamos pegar a Horus, por exemplo. A gente viu várias empresas entregando soluções de drone. A Horus, cara, eles também se posicionam como uma plataforma. Primeiro, a Horus tem uma tecnologia proprietária do tipo de material, que é carbono, que eles usam para produzir, para fabricar o drone. Então, só daí já tem uma puta inovação, que depois ele pode usar essa mesma propriedade intelectual para produzir a fibra de carbono que é aplicada no drone e licenciar para aplicações de fibra de carbono em outras áreas. Então, só daí tem uma inovação. E depois, eles se especializaram em processamento de imagem, que hoje não sei se tem aí vocês, alguém usando plataforma Horus, mas a Horus vai lá, então, quem quer prestar serviço usando a imagem,
compra um drone, o drone já tem um plano de voo, você consegue fazer o plano de voo, sobe as imagens, processa as imagens, usa as imagens. Então ela pode ali oferecer isso como serviço. Então eles devem ter olhado várias empresas de drone e falaram, poxa, vou investir na Horus, os caras têm uma plataforma, tem uma tecnologia deles. Então essa parte tecnológica é muito importante para o fundo se aproximar e dizer assim, pô, os caras têm um negócio que eles desenvolveram, é deles, e isso tem uma barreira de entrada, tem um diferencial competitivo. Aí depois eles vão olhar assim, questão de, ok, como isso vai ser distribuído, eles olham muito o time também, né? O time que está por trás, porque é tanta incerteza que o time, no final do dia, tem que ser cara que está focado e que vai ter habilidade para, encontrando algo que ele achava que achava que o modelo é por aqui e ele prova que não é, ele rapidamente consegue se adaptar, está focado para encontrar uma solução. Então, time, tecnologia, fase, se já tem cliente, se já está tracionando, né, isso tudo é importante, cara. Isso tudo é importante. Tomé, você já citou aí várias vezes a SP Venture e as empresas que estão ligadas a eles, né? A Horus, a AgroSmart, a Inseres. E o SP Ventures é hoje o maior fundo que está investindo nas agro-startups? Tá, eu acho que eles são o maior em investimento, em número de investimentos, tá bom? Investimento. Número de investimento, não em valor de investimento. A SP Ventures é um fundo de 100 milhões, eles investem em torno de 2, 3, 5, talvez no máximo 5 milhões. Esse é o ticket deles, né? Mas tem outro, a Aqua Capital é um fundo que já investiu em agro, que olha bastante para isso aí, acho que até o filho do ex-ministro lá, que toca a operação do Aqua, só que eles têm eles têm um ticket maior para investimento. Tem a Barney, que investiu na Strider, que também olha muito para a parte de startups de AgTech. Tem outros fundos, cara, que talvez tenham investido mais em uma única empresa, sabe? De agro. E isso não quer dizer também que eles investiram em AgTech exatamente, né? Pode ser que em outras empresas do agro, não necessariamente AgTech, por um ticket ser maior, e aí entra todo um private equity, por aí vai. Como que normalmente acontece esses investimentos? Por exemplo, o fundo é como se comprasse um percentual da empresa, ou é um dinheiro a fundo perdido, o fundo aplica esse dinheiro e como que acontece? Assim, Fundo quer participação, cara. Fundo quer participação. Participação minoritária, tá? Eles, até assim, eles não podem pegar uma participação muito alta, porque aquela sensação de dono se perde, né? Então, pô, eu tô aqui com minha startup, de repente eu tenho 40% dela, o cara já está se vendo mais como um empregado do fundo e da empresa do que o dono, né? Então, principalmente quando a gente está falando em startups, é muito importante os primeiros aportes, eles pegam aí tipo 5%, 10%, 15% já é grande, porque imagina que um cara que faz pré-seed, depois vem o seed, né? Então tem rodadas de captação, e essas rodadas vão diluindo o empreendedor. Então é comum assim, tudo bem, lá numa fase onde a startup está muito grande, e aí já vai ser vendida, ou vai, sei lá, ainda não teve um case desse do agro de ter um IPO, né? Mas é uma das saídas que são bem esperadas aí. Então, aí, quando ele chega lá na frente, ele já está bastante diluído, aí talvez sim ele tenha 40% do negócio, o empreendedor que começou. Mas por isso que é importante nessas fases iniciais, eles investem por participações minoritárias. Essa participação vai crescendo ao longo do tempo com outras captações que eles vão tendo, entendeu? Entendi. O que acontece é que tem muito fundo que não estava olhando para agro e está buscando agro, né? E aí também não tem também a modalidade que eles chamam de family offices, né? E no agro vai ter muito disso, né? Famílias que têm muita grana e tem empresas profissionais que administram essa grana e aí eles buscam investir em empresas, né? Então você não tem a figura do venture capital fazendo esse meio de campo. Você recebe dinheiro direto do
do cara que tem a grana, o proprietário da grana, né? Porque como é que acontece esse, o fundo? O fundo ele capta com gente que tem grana, né? Então ele vai lá e pega esses family office, traz e faz a gestão desse fundo. E o fundo, cara, um negócio interessante, assim, ele pega uma participação e a ideia é que ele não põe só grana, tá? Ele traz o smart money, que ele traz também conhecimento. Então, se fala muito em governança, ele pega aquela empresa, faz toda uma avaliação, uma compliance, e deixa aquela empresa redondinha do ponto de vista fiscal, do ponto de vista jurídico. Aí entra um cara bem profissional, principalmente nessa área de captação de novos aportes, passa a fazer parte de um board da empresa, que antes o cara não tinha esse board. Então, assim, a startup amadurece muito como empresa, depois que ela recebe um aporte, porque entra processos. Então, tem muito desses family office também interessadas em investir direto em startups de agro. Vou passar um pouquinho mais rápido aqui. Isso aqui é um case bem clássico, assim, claro, para entender como funciona uma plataforma onde ela pluga várias soluções. Isso aqui é a Drone Deploy, que é uma plataforma de tipo uma Horus aqui, só que eles plugaram vários prestadores de serviços, empresas, outras startups dentro dessa plataforma. Então dá uma olhadinha lá, que eles falam que 30% dos produtores que usam a Drone Deploy já usam algum tipo de aplicativo, que são soluções plugadas na plataforma. Então dá uma ideia mais concreta de como essa plataforma pode funcionar. Então aqui é uma conclusão de como é que o ecossistema está nesse momento. Está tudo acontecendo ainda, é tudo muito novo. Do ano passado para cá, aportes aconteceram, iniciativas de produtores aconteceram, aceleração. Então vai amadurecer muito, que vai facilitar muito e vai fazer com que novas empresas surjam. Então aqui foi aquele slide que eu adiantei. Aqui, por exemplo, só para vocês terem uma ideia, existe um relatório também que mostra iniciativas que dão suporte ao ecossistema. Então, tudo isso aqui são iniciativas, por exemplo, a Thrive que eu comentei, acelerador focado em AgTech. Aí aqui embaixo da Thrive, do lado esquerdo, vocês têm Hackathon Smart Agro. Isso aqui é um hackathon, uma competição para geração de startups que acontece todo ano lá em Londrina. São uma iniciativa também da Sociedade Rural do Paraná, fomentando o surgimento de novas startups. Aqui é interessante, porque a startup já nasce conectada com o produtor, então aquele gap já é menor, teoricamente já é para ser menor, já nasce para resolver um problema do agricultor. AgriHub também tem feito esses eventos de hackathon, né? Teve uma semana passada, para quem acompanhou, eles passaram 3 dias, eles tinham definido dois problemas. Um eu acho que era comercialização, o outro eu não vou lembrar. E aí várias equipes tentando desenvolver soluções. Isso aqui no Brasil, tá bom? Tem várias outras aqui. A Argentina já tem aceleradora focada, alguns são hubs. Aqui The Huge Lab. Essa apresentação eu posso compartilhar com vocês, na verdade também está gravada, vocês podem ir atrás aqui na referência e ver várias das iniciativas, fundos. Aí aqui no Brasil, né, AgroStart é um programa de aceleração de startup que a BASF está fazendo. A AgroFip é um fundo já lá do Espírito Santo. São empresários do Espírito Santo que se juntaram, e aí deve ter uns 2 milhões, 3 milhões para investimento em startups, um fundo mais para um ticket menor. FAPESP abrindo editais direcionados para a AgTech. Então teve só da FAPESP, acho que uns 2, 3 meses atrás, e agora está tendo um junto com a IBM. Né? Então, tudo isso aqui que é iniciativa que fomenta e que quem está começando entra numa dessa, amadurece mais rápido, erra menos, tem uma probabilidade de sucesso um pouco maior. Bom, era mais ou menos isso, assim, que por cima, que eu tinha que eu imaginei que seria interessante estar comentando. A gente começou quase 5h30, já são 6h20, acho que até passei um pouquinho aí. Mas estou aberto a perguntas. Esqueci de colocar meu e-mail aqui, mas meu e-mail é bem fácil, né? O nosso domínio é agtechgarage.com, meu e-mail é tomé@agtechgarage.com. Se não tiver perguntas agora, mas lembrar de alguma coisa lá na frente,
manda quem realmente se interessou e falou assim, pô, eu preciso me aproximar mais, manda um e-mail, porque aí eu tento conhecer um pouco melhor a empresa, e aí, de repente, eu conheço alguma startup que, cara, consigo conectar com empresas de vocês, que, como eu falei, eu acho que tem um ganho interessante de pegar experiência de empresas como a que está na associação, com empresas que estão nascendo, de rolar alguma parceria. Então... algumas pessoas já pediram para mim, que estão me mandando WhatsApp, pedindo a apresentação. Então, a gente, às vezes, por ser desse meio de estar no campo, acho que tinha alguns que estavam no campo, que talvez tivessem interesse no assunto, de estar presente, que acabaram não vindo. Mas uma coisa que me deixa assim, pensando é que na nossa associação, que são mais de 70 empresas, hoje quase 80, e como eu te falei aquela vez no dia do evento, tem uma ou duas startups, o Leonardo, e acho que só praticamente, outros ainda não estão se interessando, a maioria não se interessa e não está entendendo o que é isso e não está vendo, e a gente que seria, vamos dizer, os propulsores de levar a tecnologia para o campo, não está olhando para as startups, né? Não está olhando para esse meio ambiente. Você veja aqui nessa apresentação, hoje vieram apenas, tem 13 presentes, menos nós 10 pessoas, então eu acho que realmente aquele slide que você colocou, que o ambiente de startup está só na infância ainda, realmente está, e a desconexão com o campo eu consigo ver na falta de interesse, às vezes, dos próprios prestadores de serviço da nossa associação, que seriam para ser os propulsores de tecnologia no campo, não comparecerem em massa assim, num evento desse. Então, eu acho que ainda tem bastante para galgar aí no Brasil, e os primeiros que começarem agora a aproveitar vão sair na frente e vão ter as melhores oportunidades, assim. Então, sem dúvida, eu acho que agradeço você, parabenizo você pela iniciativa e por estar puxando essa frente aí no Brasil. Eu achei interessante ter colocado todos esses cases do pessoal da AgriHub, do pessoal de Londrina, que eu já conversei também com eles, conheço o pessoal lá da AgriHub, e você não querer centralizar, monopolizar, vamos dizer, o ambiente, mas está criando as conexões, isso é muito importante, e eu acho que daqui a 2, 3 anos isso vai estar muito difundido, e quem hoje não está prestando atenção, depois vai estar bem para trás do resto do pessoal. Não, é verdade. Então, só comentando no final aqui, com base no que você comentou agora, apesar da gente estar aqui em Piracicaba e ter iniciado esse movimento do AgTech Valley, a minha visão não é ser centralizador. O agro é muito grande, o Brasil é grande, vai existir com certeza outros hubs. O nosso papel é integrar os hubs, muito mais do que tentar fazer tudo aqui. Isso é um ponto. E, cara, ao mesmo tempo que é uma oportunidade, existe um risco para empresas da associação que não estão olhando, e existe oportunidade. O risco, cara, é chegar uma startup e desenvolver uma solução que tem escala e que vai começar a cobrir o mercado, e de repente o cara que está entregando com o modelo de negócio tradicional, de uma forma mais tradicional, perder competitividade. A oportunidade é que vocês estão na ponta, vocês conhecem, e de vocês, de repente, se juntarem a elas, né? Fazer algo conjunto, muitas vezes não é tão simples. Então, prestar atenção no que está surgindo, a forma como está evoluindo, para tentar buscar oportunidade, tem que ser, a associação tem que fazer esse papel de estar trazendo, abrindo o olho, trazendo informação, porque pode ser um risco de ficar ausente desse ambiente, né? E tem muita oportunidade, por exemplo, das empresas se reinventarem e começando uma startup interna, que depois a gente pode chamar o que a pessoa fala de spin-off, e isso ajudar muito nesse momento em que existe uma certa, vamos dizer, atenção maior, uma certa vibe para isso aí, né? Hoje em dia todo mundo, pô, é legal falar de startup, existe de certa forma, tem muito barulho também, mas tem que aproveitar, né? Imagina um evento que a gente vai ter agora, que a gente está apoiando o pessoal do Grupo Ideia, que eles vão fazer o Inova Cana, focado em empresas que trazem solução para cana, que vai selecionar as top 3 startups para cana. E aí a exposição que a startup vai ter dentro de um evento desse
né, tendo possibilidade de fazer a apresentação, sendo premiada, fazer a apresentação em mais outro evento. Só a exposição que o cara vai ter já é um puta ganho, uma puta ajuda, entendeu? Então, de repente, você pega aí uma área dentro de uma empresa de serviço e você começa a configurar isso como uma startup interna, com possibilidade de fazer um spin-off e começar a captar recurso, participar de todos esses benefícios, essas iniciativas que suportam, entendeu? Eu acho super interessante isso. Oportunidade, né? Uhum. Bom, Tomé, eu acho que assim já deu 6h30. Eu já agradeço aí você uma hora de disponibilidade aí com a gente. A gente vai gravar aqui e já tem pessoas agradecendo aqui a apresentação. Falaram muito boa a apresentação, top mesmo, deu para ter uma visão melhor do assunto. Eu agradeço a tua colaboração, acho que foi de grande valia, sim, e a gente agora conseguiu entender não melhor só o meio, mas também o que é essa ação que vocês estão tomando aí. E eu até lembrei, tem mais uma startup grande na nossa associação, que é a Farms Edge. Ela, na verdade, era uma startup americana, né? E aí ela abriu a operação aqui no Brasil e depois ela se associou a gente. Então, é um exemplo também. Mas agradeço aí também, obrigado. Obrigado aí da sua véspera de feriado, você não ter ido para a praia e ficar aí aguentando a gente. Imagina, cara, sempre um prazer. Sempre um prazer. Estou sempre conversando com quem tem interesse e ajudar e fomentar e participar, conta com a gente, cara. Eu acho que depois vamos pensar, de repente, todas as oportunidades que a gente possa estar trazendo para dentro da associação e ter a associação como parceiro nosso. Tá bom, obrigado. Obrigado, Valeu, Pedro. Luiz, aí. Obrigado pro Maravilha, Leonardo pessoal. também. Obrigado. Pela plataforma. E depois que você tiver o link, daí você me manda que eu compartilho aqui com o pessoal. Pode deixar, eu vou ter a gravação certinha. Amanhã ou sexta-feira já envio para vocês para divulgar para o pessoal da associação. Tá bom, então até lá eu já te mando o link, você já compartilha. Então tá bom. Obrigado. PowerPoint, às vezes fica mais fácil para vocês olharem. Beleza. Obrigado, gente. Tá Valeu, bom. boa noite, tchau. Obrigado também, abraço, tchau. Boa noite. Valeu.